Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a leitura do livro de 1 Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios 12, 13 e 14 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que já te convido para ficar com a gente até o final. Então, abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 12. Os dons espirituais. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando pagãos, eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Unidade e diversidade no corpo. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: "Por que não sou mão?", não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser: "Por que não sou olho?", não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: "Não preciso de você", nem a cabeça pode dizer aos pés: "Não preciso de você". Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que consideramos menos honrosos tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar,
os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. A excelência do amor. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Capítulo 14. O dom de línguas e o de profecia. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia, pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou ensino? Até no caso de coisas inanimadas que imitam sons tais como a flauta ou a harpa, como alguém conhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las, pois se oro em línguas,
o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como as crianças, mas, quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Ordem no culto. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem a interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo a vocês. Mas, se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje, de 3 capítulos aí intrigantes, cheio de conhecimentos, né? E abordando um tema que até agora a gente não tinha ainda abordado de forma tão clara, né? Como é abordado aqui na carta de Coríntio. Exatamente, a gente começou a falar agora sobre dons, né, gente? E é um tema que Paulo abordou há muito tempo atrás,
mas que quando as pessoas se convertem, né, na igreja, começa a ter esses questionamentos, né? Será que eu vou ter dons? Que dom que eu tenho, né? O que eu vou falar? Eu profetizo, eu curo, eu sou intercessor, o que eu sou, né? E a gente fica se questionando muito, né? Deus, me usa nisso. E às vezes a gente tem um preferido nosso, né? E aqui Paulo nos deixa bem detalhado todos os dons que temos, né? Que temos assim, né? Dados pelo Espírito Santo, e também o que é cada dom, né? A gente começou ali falando sobre o dons de língua e interpretação. Vai ter outros dons mais detalhados que a gente vai continuar nas nossas leituras. Mas pegando o gancho aí sobre o 1 Coríntios 12, que ele só faz essas pontuações sobre os dons espirituais. Aqui ele coloca, né, que todos os dons são dados por um único Espírito, gente. Então isso que é importante nós trazermos ao entendimento, né? Não é que o dom de fala vem de fulano, o dom de profecia vem de ciclano. Não existe isso, não existe vários deuses, vamos colocar assim, vários santos, né? Ou vários, tipo assim, eu vou estudar sobre Elias para ter o dom da profecia, né? Ou vou estudar, sei lá, sobre Pedro, porque assim, o que eu acho interessante dos 3 capítulos que a gente leu, que eles estão dentro do mesmo contexto, que é sobre os dons. E o problema que eles estavam tendo, gente, até hoje nós temos, né? É isso que eu acho super bacana, né? Quando você lê a Bíblia, que você fala, cara, mas não mudou nada. Parece quando você lê Êxodo, quando você lê essas cartas de Coríntio. E quando você olha para a sociedade, né? E olha para a igreja também atualmente, você fala assim, parece que é a mesma coisa, né? Não mudou nada. Então, assim, quando ele está aqui enfrentando, você vê que eles enfrentam realmente problemas assim, qual é o melhor dom? Qual o dom que me cabe? Quem que eu devo procurar para ter determinado dom? Será que o dom que o outro irmão tem está correto, né? Então a gente vê, como a senhora falou, no 12 ali ele falando sobre os dons, no 13 ele falando do maior de todos ali, vamos dizer assim, né? E no 14 ele pontuando até como que é a ordem no culto, né? Como que você deve estar operando ali os dons durante uma pregação, durante um culto. Mas assim, deixando bem claro que tudo vem de um único Deus, de um único Espírito, né? Você não precisa, eu vou me especializar aqui, vou em tal lugar para me especializar em determinado dom, né? Não é uma coisa, gente, que parte de nós, que nós temos que ir buscar. Eu vou buscar, o Evangelho de Pedro para mim poder para eu poder profetizar em línguas, ou para que eu possa falar em línguas. Eu vou procurar ali sobre a escola de Elias, porque assim, era uma coisa que eles viviam mais ali naquela época, né? Mas pra gente também cabe isso, né? Às vezes você quer focar em alguma coisa para ter determinado dom ali que você acredita que é aquilo que você quer, que é o que vai fazer bem, né? E o que ele traz aqui, né, é que o dom é dado pelo mesmo Espírito, e quem te dá o dom, né, é o Espírito Santo, né? Lógico, você pode orar pedindo a Deus determinado dom, gente. Isso não te exime disso. Porém, quem fala, olha, você vai ter o dom de tal, é o Espírito Santo. Eu só posso ter um dom? Não. Você pode ter vários dons, desde que esse dom vai edificar a igreja, né? E vai fazer parte ali do corpo de Cristo, né? Então, seria assim, ao mesmo tempo que você pode ter o dom de línguas, você pode ter o dom também de interpretar línguas, tá? Então, um não exclui o outro. Lógico, às vezes você vai ter uma sobreposição de um determinado dom e tá tudo bem. E às vezes você nunca teve um dom, mas você tá perto de uma pessoa e de repente você tá com dom de cura, porque você precisa ser usado naquilo, sabe? Então a gente precisa ter esse discernimento no Espírito de que esses dons são dados pelo Espírito Santo para o trabalho da igreja, sabe? Para o trabalho do corpo de Cristo, de que ele necessita. Então não é assim, vai ser só esse e that's it. Não, às vezes você vai ter um esporádico ali, porque ele precisa te usar naquilo, sabe? Então ele vem ali, né, no versículo 7, dizendo ali todos os dons que tem, né? Tanto a manifestação do Espírito, tem o da palavra de sabedoria, né? Tem a parte da palavra de conhecimento, tem o de fé, tem os dons de cura,
Tem o dos poderes de realizar milagres, então cura e milagre também era uma coisa que eu achava que era a mesma coisa, mas não é. Cura é você curar uma pessoa, vamos dizer assim, eu tô enferma e, vamos dizer assim, tô com gripe e preciso de uma cura. Agora, milagre é, vamos dizer assim, uma perna menor que a outra, aí você faz a perna crescer, sabe? Ali você não tá causando uma cura, você tá causando um milagre. Então, milagre é quando, vamos dizer assim, você olha e fala assim, cara, não tem cura isso, sabe? Então, é sempre isso. O milagre é quando qualquer médico olha e fala assim, não tem como, é impossível. E aí, ali opera o milagre. A cura é quando você tá orando ali para que Deus cure aquilo, onde um médico pode fazer, mas aí tem ali a ação do Espírito Santo para curar você dessa enfermidade, vamos dizer assim, tá? Aí tem o de profecia, né? Tem o discernimento de espírito, tem de variedade de línguas. Então mostra ali a infinitas coisas, né, que tem através do Espírito Santo. E depois ele vem falando sobre a unidade e diversidade no corpo. E ele começa explicando sobre o corpo humano mesmo, gente, a partir do versículo 12, mostrando, olha, o corpo humano, ele é feito, né, de várias partes do corpo. O corpo humano não é só, tipo, cabeça. Não, tem cabeça, tem olho, tem perna, tem tudo. E quando às vezes a gente machuca uma coisa, vamos colocar ali o dedinho do pé, e você quebrou e você vai começar a andar, você vê que você perde até às vezes o equilíbrio, porque ele é importante. Às vezes a gente acha que ele é insignificante ali, aquele tamanho de dedinho lá no pé, ele é necessário. Então aqui quando Paulo está explicando sobre os membros do corpo, ele mostra, olha, no corpo humano tudo é necessário. O olho não pode falar que ele não faz parte do corpo, e ele não pode falar que ele queria ser ouvido, porque cada um precisa do outro. Assim é na igreja, né? Quando ele fala dos dons espirituais, ele faz parte do corpo da igreja. Então, um dom não é melhor do que o outro, porque um dom sem o outro não é nada. Vamos dizer assim, eu não posso falar que eu tenho o dom de línguas e falar que eu sou melhor do que o outro. Porque se eu não tiver o de interpretação, de nada adianta, né? Isso ele até explica ali no capítulo 14. Porque eu não posso só profetizar em línguas se ninguém tá entendendo nada. Disso nada adianta. Seria como se fosse uma estrangeira ali só falando e ninguém me entendendo. Então mostra aqui, né, que nessa diversidade no corpo precisa ter o conjunto, né, a sinergia de todos para que o corpo funcione. Então, assim como o corpo humano necessita de todos os órgãos, de tudo, o corpo da igreja também precisa da sabedoria, precisa dos dons espirituais, precisa do dom de cura, de fazer milagres, de todos esses para funcionar. E uma coisa que eu acho legal de ressaltar nesse capítulo 12, principalmente, é sobre o dom de falar em línguas, né? Que muitas pessoas, né, ficam com isso, nossa, queria falar em línguas e tal. E quando a gente vai pro versículo 10 ali, ele fala, né, há outro variedade de línguas e há outro interpretação de línguas. E, gente, essa palavra grega, né, que Paulo usou aqui de falar em línguas, né, é realmente de idiomas. Foi a mesma coisa que aconteceu lá quando a gente leu em Atos, né, no dia de Pentecoste, que falou que os apóstolos ali que receberam do Espírito Santo falavam em idiomas de outras línguas que eles nunca tinham falado. Ou seja, falava em grego, falava em hebraico, falava em aramaico, falava em diversos idiomas. Então, assim, é necessário a gente entender, igual o capítulo 14, ele vai focar muito na linguagem, né, na linguagem dos anjos. Até nesse capítulo 13 ele fala, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Então ele está, né, trazendo, né, nesse aspecto da linguagem, né, dos anjos, que o 14 também vai focar nisso. E é interessante da gente ver que no 10 também, né, eu não estou falando que não está falando sobre a linguagem, né, a língua dos anjos,
mas não está restrito a isso. Existe esse dom de falar em línguas de idiomas. Eu não sei se vocês já viram, tipo, gente que tem facilidade de aprender 7, 8 idiomas, que você fala, cara, como que a pessoa consegue? E realmente isso pode ser visto como um dom, né? É aquela facilidade que vem interna da pessoa de aprender outros idiomas e até outros de interpretar diferentes idiomas. Às vezes a pessoa tem um contato muito raso com outro idioma e consegue entender, tipo assim, aquilo fala... Tipo, você entendeu palavra por palavra? Não, mas eu entendi muito bem o contexto na qual a pessoa falou. Então, isso também tem que ser visto como um dom. Não deixar só, né, trazer só para a linguagem, né, de anjos, né, a língua dos anjos, né? Tem que ter essa visão também mais completa de quando que Paulo fala, né? Até a gente consegue ver isso no próprio uso da palavra em grego ali, né? Que ele traz realmente de colocar assim, idiomas. Tá? Se você for olhar ali, quando ele fala variedade de línguas, é quase variedade de idiomas ali que ele traz nesse capítulo 12. E daí, indo para o capítulo 13, né, ele já fala, né, ainda que eu fale as línguas dos homens, né, realmente, mesmo que eu fale vários idiomas, né, e a dos anjos, e não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Essa parte eu acho que já cabe uma explicação, porque tipo, como assim um sino que ressoa, ou um prato, né, que retine? É como algo que faz barulho, mas não serve para nada, né? Um sino assim, ele era usado, tinha diversas formas, mas era só tipo um barulho. E muitas vezes aquilo antigamente servia até em teatro. Aqui até ele explica nessa Bíblia, falando que ele é um barulho que não faz sentido, né? Mas ele era usado até para afinar vozes no teatro, e enfim. E o prato também é tipo assim, um prato que retine. Quando você põe um prato que ele faz um barulho, então tipo aquilo não serviu para nada, não trouxe nenhuma comunicação. E é isso que ele está tratando no versículo 1 e que ele vai tratar no capítulo 13 inteiro, sobre tudo que você for fazer, que você faça com amor, né? Todos os dons que você for fazer, tudo que você for fazer, né? Faça com amor. Até a Sayuri termina a leitura do capítulo 12, né? Colocando assim: passa agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Né? Então ele veio falando ali para a igreja, né? E para nós, né? Sobre todos os dons. Olha, todos os dons são importantes, todos, né? Agora, deixa eu falar um negócio, um caminho que ainda é mais excelente, uma coisa mais importante do que todos os dons. É sobre o amor, né? Então tudo que você for fazer, haja com amor. Ali ele, no versículo 12, ele vai, né? Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo que possuo, tá? Daí no metade ali, né, do versículo 3. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Então ele traz ali, né, a importância de você agir, você sendo um crente, né, um cristão. O que você for fazer, independente do que você for fazer, né, qualquer dom que você tiver, você necessita agir com amor. E ali no versículo 4, ele vem falar sobre o amor, né, que eu acho válido, né, ler novamente, que ele fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então quando você vê, né, o amor, né, o que é ser uma pessoa, né, que tem ali o amor dentro de você, é muito além do que às vezes a gente considera, né, ser uma pessoa amorosa, porque o amor nosso vai até um ponto na qual você fala assim: mas eu tenho que amar eu também, né? Eu tô deixando de me amar e tô amando muito o próximo. Mas quando você lê esses 4 versículos aqui falando sobre o amor, você vê que é uma coisa tão mais profunda, né? Quando você realmente ama, né, uma pessoa. E aqui, gente, é super interessante a gente analisar que esse amor não está restrito sobre o amor de um cônjuge, né, o amor aqui do marido com a sua esposa, né? Aqui tá falando sobre um amor até com tipo seus qualquer pessoa, vamos falar assim, o amor com seus irmãos, mas não também irmãos de sangue, mas os seus irmãos da igreja, né? As pessoas na qual você convive, que o amor
esse amor que você tem que ter para com o próximo. Ele vai muito além, né? Até quando ele termina ali o versículo 7, ele fala: esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? Então é bacana da gente ter essa visão bem ampla sobre o amor. E depois ele vai, né? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então todos os dons, gente, acabará, ele chegará a um fim. Mas o amor não. O amor é uma coisa que fica para você, né? Fica com você para sempre. E o amor não é um sentimento. Isso volto a falar, né, aqui, já falei algumas outras vezes, mas o amor é uma decisão. Você decide suportar, você decide não invejar, é uma decisão. Quando você vai, né, vendo aqui até esses 4 versículos do 4 ao 7 sobre o amor, ele envolve muito mais uma decisão sua de querer amar do que um sentimento que florou do meu coração, né? Então é legal a gente ver isso. E depois ele vai ali pro versículo 11, né, que me chama a atenção essa passagem também, que ele fala, né, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face, né? E o que ele traz nesse fechamento aqui, né, desse capítulo 13? Ainda está dentro do contexto de amor, né? Que ele fala assim, muitas vezes nós, quando éramos menino, e aqui ele fala, gente, ele faz essa comparação de menino com homem, né? Com uma pessoa adulta, fazendo uma maturidade da nossa vida normal, né? Da nossa vida física. Mas ele está fazendo uma relação, né, nessa linguagem que ele usou, com o crescimento espiritual. Da mesma forma que nós crescemos fisicamente, né, desenvolvemos fisicamente, nós necessitamos desenvolver e crescer espiritualmente. Então ele fala, quando você é um menino, você falava como um menino, pensava como um menino, né, raciocinava como um menino. Agora que você tornou homem, você deixa para trás as coisas de menino. Então ele está falando assim, o seu amor que você tinha, a raiva que você tinha, a inveja que você tinha, né, o jeito que você pensava antes, muitas vezes, né, no começo do seu caminhar ali, é como um menino, né? Você fala, mas sei lá, eu mereço mais do que o outro, mas o irmão ali agiu do jeito ruim comigo, me magoou, me chateou. Então ele está falando assim, tá tudo bem. Quando você é menino, você pensa como menino, mas aqui, né, principalmente as pessoas dessa igreja de Corinto, né, na qual ele está escrevendo, as pessoas ali que estão pedindo esclarecimentos para Paulo, essas pessoas se colocam como já adultas espiritualmente. É o que a gente falou nos episódios anteriores, eles mostrando que eles têm conhecimento sobre as coisas, né? Por isso que a gente falou lá sobre comer comidas dos templos, né, de outros deuses e tal. Então mostra que eles sabiam, eles já tinham conhecimento. Então Paulo está trazendo essa advertência para eles. Mas vocês agora são homens, vocês mesmos, né, estão dizendo que vocês são homens espiritualmente, vocês já são maduros espiritualmente. Então agora deixe para trás as coisas de menino, né? E aqui que ele mostra, né? Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. E você está falando assim, qual que é o espírito, né? O que realmente está refletindo de dentro de você? É um reflexo, né, de Cristo que habita em você? É tipo um borrão ali? Porque o espelho, gente, naquela época, o espelho que era usado era um bronze polido, né? Não é igual hoje, nós vemos o espelho bonitinho ali, em qualquer lugar você vai e compra um espelho. Não tinha essa facilidade, então era um bronze bem polido. E esse bronze você via mais ou menos um reflexo, não era uma coisa, né, clara, nítida como um espelho. Então ele traz essa visão também, né? Agora, pois, vemos um reflexo, né, obscuro, como em espelho, mas então vamos ver face a face, vamos crescer, vamos deixar que realmente o que as pessoas vejam de nós seja face a face de Cristo, seja ali, somos imitadores, nós temos que buscar ser imitadores idênticos de Cristo. Não é só uma parte, aqui eu quero imitar Cristo, mas nessa outra parte eu não quero imitar não, porque aqui já é muito complexo para mim, já é muito difícil.
Então analise, né, se você realmente está sendo um menino ou se você já está sendo um homem. E se você é um menino, busque ser um homem espiritualmente, busque amadurecer espiritualmente. Não viva, né, é outra linguagem que Paulo usa, né? Não viva comendo da papinha. Você precisa crescer, você precisa ir para uma comida mais sólida. E é isso que Paulo também trata aqui na carta, né, de Corinto, né? Quando fui a você pela primeira vez, levei para vocês uma papinha, porque vocês não estavam prontos para comer uma comida sólida. Então, assim, sempre vai estar usando essa linguagem de amadurecimento espiritual, né? E quanto mais você amadurece espiritualmente, mais você tem que refletir face a face de Cristo que habita dentro de você. Exatamente. E depois o último capítulo que a gente leu foi o capítulo 14, falando sobre o dom de língua e o dom de profecia. Em outras bíblias, colocando esse título como o dom de profecia é superior ao de línguas. Só que é preciso que entendamos qual é esse momento que Paulo estava falando, tá? Estava tendo um problema ali na igreja de Coríntios, aonde estava tendo uma desordem a respeito de utilizar o dom de línguas. Então eles estavam se exaltando muito no dom de língua, profecia, deixando, e pessoas descrentes, né, pessoas de fora que chegava, achava que aquilo ali era uma loucura, porque só tinha gente falando em línguas, que era ali idiomas desconhecidos, né? E ninguém entendendo nada. Então parece uma baderna. Então aqui Paulo estava pontuando para haver uma ordem, tá? E até o segundo tópico aqui do próprio capítulo 14 é como ter essa ordem, né, durante o culto. Então, mostrando ali o que é preciso ter junto com determinado dom, tá? Então, aqui nessa parte, falando sobre o dom de língua e o de profecia, ele tá deixando muito claro que é preciso que as pessoas entendam o que está sendo dito para edificar a igreja. Porque a partir do momento que você fala algo e o seu irmão não entende, não tem uma compreensão, logo não tem um desenvolvimento, não tem um progresso ali dentro da igreja. Então por isso que até Paulo fala, a profecia é mais importante do que a língua, porque a profecia mostra sobre eventos futuros que vai ter ali dentro da igreja, edifica a igreja, né? Dá uma palavra de exortação ali para determinadas pessoas. Então por isso que ele coloca, olha, a profecia é maior do que o dom de língua, né? Levando em consideração, né, como a senhora falou, esse contexto que estava sendo discutido, né? Porque até assim, o que Paulo traz nessa parte que eu acho muito interessante, indo só um pouquinho mais ali para baixo, é o versículo 13, que está dentro do contexto que ele fala: por isso quem fala em uma língua ora para que a possa interpretar, pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera, né? Então, o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. E é isso que ele está trazendo aqui. Quando você tipo assim, a pessoa que fala em línguas, canta em línguas, ela sente, né, um negócio muito prazeroso dentro dela, né? Mas nem ela sabe o que ela está falando, ela não tem um entendimento, né? Ela traz uma paz de espírito dentro dela enorme, né? Então é isso que ele está falando ali, né? O seu espírito está agindo. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então quando você fala em línguas, né, principalmente ali dos anjos, é uma coisa do seu espírito. E aquilo, né, tipo, é maravilhoso. Mas aquilo te edificou? Você mesmo, na sua mente, ela te edificou? Você sabe o que você está falando? De certa forma, não há dúvida de que aquilo é uma glória, né? Que aquilo está glorificando a Deus, porque nada seria se não fosse o próprio Espírito glorificando. Mas é interessante quando ele traz, mas a minha mente fica infrutífera. Você não tem um conhecimento, você só sabe que está falando, que é seu Espírito falando ali. Então, trazer também essa visão para um entendimento mental, né, do crescimento, né, que as coisas podem gerar, é interessante como Paulo aborda, né, nesse capítulo 14. Exatamente, porque esse tópico, gente, é em relação de ser infrutífero no momento onde você se exalta na igreja para que outras pessoas te escutem, porque é normal você orar em língua, porque daí não é tua carne
clamando ao Senhor, é teu espírito, e o teu espírito sabe o que você precisa. Então você falar e deixar a mente infrutífera é super bacana, mas a partir do momento que você se exalta e a sua voz em línguas está muito alta ali, você só está se edificando, mostrando assim, nossa, eu tenho um dom. E até Paulo coloca ali, olha, vocês estão ansiosos para ter dons. E isso não é muito de antigamente. Hoje em dia também, quando você está ali, você vê um com um dom, outro com outro, você não tem nada, você fica ansioso também de receber um dom. Mas ele deixa muito claro ali no versículo 12, né? Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem primeiro, crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. E esse primeiro, gente, é assim, seja corpo da igreja. Primeiro, edifique a igreja para depois você vir querendo se edificar. Porque falar em línguas, às vezes assim, você está só se edificando para mostrar assim, nossa, eu tenho um dom. Mas e aí, o que esse dom cresce ali para você? Nada, né? Para você não em si, mas para a igreja, né? Então ali tá falando, olha, se você ficar falando só em línguas ali, né, em diversos idiomas, você vai ser como um estrangeiro e o outro vai ser estrangeiro também, ninguém vai se entender nada e não vai resultar em nada. E eu acho interessante como Paulo também coloca ali no versículo 18, que ele fala, né, dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês, né? Então aqui ele já mostrou tipo a superioridade que ele tem, né? Mas ele coloca, todavia na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua, né? Então assim, o que a gente pode ver, como a senhora falou, você falar em línguas, orar em línguas, não tem problema nenhum. E o que dá para entender desses 2 versículos, que Paulo falava muito bem em línguas, né? Até ele coloca mais do que todos vocês. Ele não age de forma arrogante aqui, mas mostrando tipo assim, gente, eu não tenho problema de falar em línguas, eu falo e falo muito mais do que todos vocês. No entanto, eu faço isso em particular, né? Então assim, é errado você falar em público? Não. No entanto, necessita ter uma ordem também para você falar em público, né? Uma organização ali, uma interpretação, mas falar em línguas não tem problema nenhum. É o que ele mostra, né? Como ele fala ali, todavia na igreja prefiro falar palavras compreensíveis, palavras que edificam, né? E é o que ele traz ali no versículo 22 até o versículo 25 ali, falando sobre, né, como a senhora falou, o que as pessoas que não são crentes, ao entrar na igreja, né, e ver aquele fuzuê, o que elas vão interpretar, né? É o que a gente já falou nos episódios aí anteriores. Qual que é o testemunho que a igreja dá para quem não é crente? Isso é importante, isso é uma visão que toda igreja tem que ter, todos os irmãos têm que ter. Não é uma coisa assim, não, eu estou aqui na glória, problema é dos outros, né? Então ele traz nesse 22 até o 25 mostrando, imagina a igreja, todo mundo falando em língua, chega uma pessoa descrente ali, vai falar, é louco, é uma igreja de louco. É a palavra que ele usa aqui, né? Não dirão que vocês estão loucos, né? No finalzinho do versículo 23. Mas se ele entrar numa igreja e ver profecias sendo entregues, aquilo não vai falar assim, nossa, realmente, é o que ele fala ali no final do versículo 25. Deus realmente está entre vocês. Então ter essa visão, né, esse foco da edificação da igreja é uma coisa muito importante que a gente tem que levar a sério, né? Ter esse foco também. Até a gente vê o culto de profecia e tudo mais, é o que chama também a atenção dos descrentes, porque todo mundo deseja, gente, uma palavra, um direcionamento de como vai ser a vida e tudo mais. Só que temos que entender também que a profecia não é algo para edificar apenas aquela pessoa. O que a pessoa que vai profetizar vai dizer para o outro vai edificar a igreja. Não é assim, nossa, eu tô vendo que você vai ganhar um carro, que você vai ficar rico. Isso não é dom de profecia, tá? Isso é adivinhação, isso é outras coisas. Não é uma profecia que vem de Deus. Exatamente. O que vem de Deus você vai contestar na Bíblia. Então sempre vai ter essa interligação, tá? Não vá também achando que nem às vezes você vai em culto de profecia, né? Culto profético, alguma coisa assim. E aquela igreja enche.
as pessoas vão achando, né, pensando que vai receber uma profecia ali de riqueza, uma profecia, mas não é essa profecia que recebemos quando estamos na igreja, tá? E aí depois ele vem falando sobre uma ordem no culto, já se referindo muito a esse tópico aí, né, sobre o dom de línguas, que a gente até já comentou, já pontuamos, mas mostrando aí sobre essa interpretação. Gente, ó, se você vai falar em línguas ou se exaltar mais em línguas, é preciso que tenha alguém que interprete. Não tem como você só ficar exaltado e não ter ali ninguém que interprete ou nem mesmo você interpretar esse dom. Porque senão é uma desordem, né, no culto, ninguém vai entender nada e só vai estar sendo você ali exaltado. E como que é esse só você exaltado? É aquele negócio que a pessoa tá parecendo um doido lá e todo mundo para de olhar o pastor, para de olhar o que está sendo ensinado para olhar aquela pessoa que está se exaltando. Então aquilo já não vem do espírito, entendeu? Então isso até é algo que o pastor da igreja onde eu frequentava, ele exortava bastante. Quando a pessoa quer se exaltar ali falando em línguas, ela tá querendo a glória só para ela. Agora, se já tem um outro que se levanta e interpreta, aí beleza, vai todos entender o que está sendo profetizado ali por aquela pessoa, né? Pela aquela língua dos anjos ou coisas do tipo. E até o que ele fala também no versículo 29 ali, né? Tratando-se de profetas, né, falem 2 ou 3, ou outros julguem cuidadosamente o que for dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, né? Então mostrando assim, gente, quem habita, né, no culto é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não se engana. O Espírito Santo não é o que eu gosto dessa palavra, que é no versículo 33, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Então o Espírito Santo que está ali, que toca num para profetizar alguma coisa, né, que faz o outro querer falar em línguas, é o mesmo Espírito Santo na qual, sei lá, o pastor está pregando. E é uma coisa que é ordenado, né? Tem ali, não é uma bagunça, né? Então o que ele coloca, pois o Espírito Santo vem de Deus. E Deus não é um Deus de desordem, é um Deus de paz. Então se começou a ficar um fuzuê ali, até esse me chama a atenção esse de profetizar também, de você chegar no irmão para falar alguma coisa. Não é porque chegou, nossa, eu vou correr ali. Às vezes ele está recebendo uma outra profecia também. Então ele coloca ali, né, cale-se o primeiro. Tipo assim, espera, né, um sentar, espera o outro entregar, porque necessita, né, haver uma ordem. Não é porque, nossa, agora o Espírito Santo bateu em mim, eu vou falar. Não é nada disso, né? Então, tipo assim, a gente tem que ter... Né? Respira, tem que saber entender isso, né? Porque o problema aqui, né, que dá pra gente entender entre linhas, que estava tendo uma desordem nos cultos, porque falava, não, mas eu recebi ali o Espírito e tive que falar, eu recebi o Espírito de tal coisa e fiz tal coisa, né? Mas Paulo traz assim, calma, né? O Espírito ia até você tal, não tem problema, você recebeu uma profecia, tá tudo bem, mas você também saber, né, o momento de falar, saber ter a ordem, saber analisar todo o cenário do culto também vem do entendimento do próprio Espírito, né? Então é essa advertência aqui, né? E esse entendimento aqui que Paulo traz para as pessoas e que eu acho válido também trazer para nós, né? Porque às vezes você sente coisas, né? Você, principalmente quando está no culto ali, no momento de unção, você sente determinadas coisas, mas saiba analisar. Não é porque, nossa, senti, vou já fazer, vou sair correndo ali, vou subir no púlpito e vou sair falando, né, determinadas coisas. E entender, né, que tudo isso é do Espírito, né, gente? E se ele tá trabalhando em você, não é você o diferentão. A gente precisa sempre estar embaixo desse entendimento, porque a partir do momento que a gente se acha superior, né, a gente está ignorando quem está nos concedendo aquilo e está subindo o nosso ego. Então a gente precisa entender que a gente está a serviço do Espírito, tá?
para que o Espírito também não ignore nós, porque às vezes você vai ter sim algum dom e você vai deixar que esse dom te segue e de repente você já nem tem mais aquele dom e você fala, mas por que, né? Eu continuo orando e tudo mais e não tenho mais ele. Às vezes você deixou que a soberba sobreviesse, às vezes você deixou ser cegado ali, né? Se achando o maioral com aquilo, mas a gente precisa sempre ter esse entendimento. Estou a serviço do Espírito, é Ele que opera por mim, eu só sou um veículo ali pro Espírito Santo agir, né? Então ele fala assim, ó, no versículo 39, fechando, né? Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem, mostrando que, olha, eu trouxe um entendimento aqui para vocês, não quero mostrar que um é melhor do que o outro, mas é preciso ter uma decência e uma ordem dentro de um culto. E não, em nenhum momento reprimindo, né? Fechando, falando assim, olha, não podem mais fazer isso, né? Então é interessante que Paulo deixa, tipo assim, tudo é maravilhoso, tudo que vocês estão fazendo, né? É o Espírito realmente. Eu não tô falando, nossa, o Espírito não tá habitando em vocês, nem nada, né? Mas é como a senhora falou, seja feito com decência, né? Seja feito ali, né? Esse versículo 40, né? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Exatamente. Acho que é isso que temos para compartilhar com vocês hoje. Estamos já finalizando essa primeira carta de Coríntios aí, né? Então, no próximo episódio vamos ler Coríntios 15 e 16. Então, já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!